Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wendel Cristiano e falo diretamente da TV Secor, o programa do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui gravando do estúdio da UIS Mais Vídeo, né? E se você busca um espaço para poder produzir um projeto, seja ele um podcast, uma propaganda, um clipe, qualquer gravação, enfim, aqui é o seu lugar, na UIS Mais Vídeo, tá bom? E claro, se você quiser acompanhar aqui o sindicato, você está vendo aí na tela, né? O @secor, barrinha Osasco, né? Vai aparecer na tela. Mas também saber o que está acontecendo, as lutas do sindicato, as ações, também sobre as colônias de férias, tudo que o sindicato, os convênios, tudo que o sindicato pode oferecer para o trabalhador e trabalhadora, você também pode procurar no site do Secor, que é secor.org.br. Repetindo novamente, secor.org.com.br, tá bom? E acompanhar aí também as redes sociais do sindicato. E se você quiser também me acompanhar, eu sou o Wendel Cristiano, @Wendel Cristiano, tá bom? Tanto no Facebook como também no Instagram. E hoje temos o prazer, a honra de receber aqui Rafael Werneck Paz, ele que é presidente do Sincomércio de Osasco e região, diretor da FEComércio de São Paulo e secretário adjunto da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco, a CETID. Rafael Werneck, seja bem-vindo ao TV Secor Debate. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com você, Wendel. E venho aqui para tentar conversar um pouquinho com você, explicar um pouquinho sobre o dia a dia da secretaria, unir um pouquinho com o sindicato, com a federação e também no conselho da associação comercial. Perfeito. Nós vamos falar aqui de muita coisa, né, dessa relação entre o sindicato, né, e o sindicato também do Sincomércio aqui de Osasco e região. E também vamos falar um pouco do seu trabalho lá na CETID, né? CETID. Tá passando aí na tela também os arrobas aí do Rafael e também do Sincomércio, tá? Para você acompanhar e saber conhecer um pouquinho mais sobre ele e o trabalho que ele realiza, né? Olha, a gente estava aqui nos bastidores conversando, já dava para fazer um programa, né? E dizer para você, Rafael, este é o segundo Secor Debate, né? A gente recomeçou esse programa na semana passada e você está vindo aqui para poder dar continuidade a esse programa que já era um sucesso para os comerciários. E aí eu queria saber um pouquinho quem que o Rafael faz e o que ele ajuda aí a relação entre o trabalhador e o patrão aqui em Osasco e região. Então, eu sou uma pessoa que sempre procurei estender a mão a todos, né? Sempre tive uma paixão enorme por tecnologia, por empreendedorismo. E o dia a dia, né, a vida acaba fazendo esse encontro que, graças a Deus, para mim foi importantíssimo. Eu comecei atuando aqui em Osasco com uma empresa de informática, né, que a gente deu o nome de Computer House. Computer House. E que trabalha com... Então, ela apresenta tecnologia para as empresas. Foi aí, né, foi essa sacada. Quando eu cheguei em Osasco, eu percebi a força que o município tinha. E como estava esse crescimento. Foi aí que eu tive a ideia, né, apaixonado por tecnologia e cheio de vontade de empreender. Eu encontrei esse nicho, eu falei, posso dar uma ajuda para as empresas terem mais chance de crescimento, né? Se eu estruturar elas de uma forma trazendo tecnologia para dentro, apresentando soluções, sair um pouquinho daquele comércio local que existia muito, né, na época que eu cheguei, da Antônia Gu e tal, trazer o empreendedor para o mundo moderno. Foi aí que eu percebi que assim, tinha muita loja que ainda estava vivendo só do comércio de rua. E hoje a tecnologia é fundamental para você atingir outros patamares. E foi ali que partiu o meu princípio. Você viu uma oportunidade, né, de fazer negócio. Foi onde eu vi a oportunidade, foi aí mesmo. E você está à frente do Sincomércio há quanto tempo? Do Sincomércio eu estou à frente desde 2016. Mas eu cheguei no Sincomércio, né, na verdade eu fiz um colegial técnico em Ciências da Computação
E na sequência, por tradição da família, meu pai e minhas irmãs, tenho 2 irmãs gêmeas, se formaram em Direito. E eu acabei pulando para o Direito também. E durante a faculdade eu gostei muito da área do Direito Sindical. E quando eu estava em Osasco, meu pai também, além de advogado, é empreendedor, ele estava à frente do Sincomércio Osasco. Foi quando eu conversei com ele, ele me chamou para conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura do sindicalismo. E aí eu, chegando no sindicato, também com a parte ajudei muito na parte de tecnologia, de incluir cadastro. De implantação de sistema, de atendimento ao empresário. Fui passando por todas as áreas e fui ganhando meu espaço ali, conhecendo um pouquinho, conhecendo o dia a dia de atuação. E em 2016, né, um pouquinho antes, um período que eu assumi, teve uma eleição e eu fui convidado pela diretoria inteira para assumir a vice-presidência. E quando estava como vice-presidente, tive assim, já a oportunidade de fazer uma negociação com o Secor. E ali, assim, foi a minha primeira negociação, não atuando, mas no bastidor, acompanhando, vendo como funcionava tudo direitinho. E em 2016, não lembro exatamente o mês, teve uma fatalidade, né? Meu pai estava viajando e ele teve ele que estava à frente. Ele estava à frente e ele infartou. Da presidência. E por força estatutária eu assumi a presidência do Sincomércio ali, em 2016, e estou à frente até hoje, né? A gente procura sempre sempre ter a tradição de como era, né? Nunca deixar de lado, mas a gente vai colocando o nosso jeitinho ao longo dos anos e fazendo vai trazendo essas inovações que você aprendeu com a tecnologia, né? Isso mesmo. Vai modernizando o sindicato e modernizando também as ações aí do Sincomércio. Mas para quem que não conhece o Sincomércio, explica para nós o que é o Sincomércio. O Sincomércio é o que dá voz ao empresário. Então, assim... O empresário do ramo do comércio. Do comércio varejista. O Sincomércio, ele tem uma área de atuação do setor do comércio varejista inteiro, mas as entidades, elas têm como principal atuação olhar para o micro e para o pequeno empresário. Então, a gente procura soluções para eles, é ele que precisa de voz. O Sincomércio, ele reúne todas essas vozes e representa a demanda que vem de lá. Certo. Então, hoje o Sincomércio ele atua perante órgãos públicos, levando as demandas que o empresário precisa, procurando soluções que atinjam todos, sempre pensando no coletivo. Uma relação com o sindicato também dos trabalhadores, no caso, os comerciários. O principal ponto de atuação do sindicato nessa representação é nessa intermediação entre o colaborador e o empreendedor. Ah, ótimo. O sindicato, quantos mais ou menos associados tem hoje aí? Uma estimativa. Então, é que assim, o sindicato ele tem por direito a representação de toda a categoria. Sim. O sindicato ele não pode escolher quem ele representa, ele representa a categoria. E aí tem os associados que querem fazer parte mais próximo ao sindicato, né? Tem os associados que estão ali atuando mensalmente, que estão mais próximos. Hoje gira em torno de 2.800 associados. 2.800 associados. E todos comerciantes? Todos comerciantes. Todos comerciantes. E aí vocês abrangem Osasco, quantas cidades? São 7 cidades. 7 cidades. O sindicato abrange Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Taboão, Embu. E tá faltando uma. Não sei se eu já falei Barueri. Barueri, Carapicuíba. Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Taboão e Embu. Taboão e Embu. Tá. Então vocês não pegam ali. Itapevi tem, né? Itapevi tem. A gente não pega Cotia, não pega Santana do Parnaíba. Tal. E para se associar, como que o comerciante faz? Para se associar, é só entrar em contato com o Sincomércio, né? Não tem nenhuma dificuldade. Entrando em contato, a nossa equipe vai passar já, né, os valores da associação. Existe 2 tipos de associados, né? O associado que paga mensalmente, que quer se associar, quer fazer parte, quer estar mais próximo,
E tem o associado que só de pagar a contribuição assistencial, ele já é um associado. Ele já tem alguns direitos. E o sindicato está localizado ali na General Bittencourt, né? Na rua General Bittencourt, no centro de Osasco. No centro de Osasco, número 588. 588. Também entrando em contato ou fazendo uma visita, que sempre é a casa do empresário. Então, assim, a gente gosta muito de receber o pessoal lá para tomar um café. Vocês fazem alguns eventos lá também? Fazemos eventos, a gente faz café da manhã, a gente... E, na verdade, a gente tenta criar esse modelo de que a gente é um parceiro, a gente é uma mão estendida para dar voz a todos os empresários. Tá. E qual a diferença entre o Sincomércio e a Associação Associação Comercial? A Associação Comercial. A Associação Comercial Empresarial de Osasco, ela atua buscando soluções para o empresário. Assim, ela tem o âmbito de atuação dela é desde trazer uma empresa financeira que traga algum tipo de incentivo financeiro. Ela pode entender a demanda do empresário que está ali com uma dificuldade, de repente, na calçada, levar isso para a prefeitura. Ela tem diversas formas de atender o empresário com parceiros, com parcerias. Isso, assim, dentro do município, é muito legal, porque a gente, ao invés de ter, como tem em outros municípios, uma disputa entre a associação comercial e sindicato, que são duas entidades que representam o empreendedor, a gente estabeleceu que realmente a gente quer ajudar e ser uma mão amiga. Então a gente estabeleceu uma parceria, um termo de parceria, as duas entidades buscando soluções, né? O sindicato mais voltado à relação entre o empreendedor e o colaborador, e a associação comercial voltada a trazer soluções, a ajudar em voz com o poder público. E assim, como é um termo de parceria, a gente tem essa força maior de duas entidades estarem lutando pelo mesmo objetivo. Então é fraterno, ninguém dá canelada em ninguém. Ninguém dá canelada em ninguém, de forma alguma. Perfeito, porque quando se une assim fica mais forte, né? Inclusive a gente tinha, né, tá aqui fazendo a apresentação, a gente tinha um programa junto que a gente apresentava a Associação Comercial e o Sincomércio, a gente convidava um empresário para ele falar como ele chegou no município, como a loja dele funcionava, como está hoje, e funcionou muito bem, era muito legal esse programa. É que com a correria do dia a dia acabou não acontecendo, mas era um programa que a gente apresentava juntos. A gente faz alguns podcasts aqui, a gente sabe como é difícil produzir, organizar, tal, e eu imagino também, dá um trabalho, sem contar as agendas pessoais que cada um tem, né? Tanto de trabalho como da vida, né, assim, privada. E aproveitando como que se dá também, né, a gente estava falando assim, essa relação do sindicato, porque você representa um sindicato patronal, né? Né, são os comerciantes, são os patrões. Mas como que se dá a relação do sindicato, também a sua relação, por exemplo, com o Sindicato dos Trabalhadores do Secor? Como tem sido essa relação? Então, né, o que eu sempre admirei, né, e aí eu posso falar porque atuando pela Federação do Comércio, a gente acompanha muitos outros sindicatos pelo interior, até pela cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, a gente vê como que é a relação. E o Secor, ele tem um diferencial de ser um sindicato realmente sério, que procura o melhor para sua representação, né, de colaboradores, e consegue entender a gestão do dia a dia, como está a política atual, como as empresas estão com as suas finanças, para a gente poder trabalhar em conjunto e apresentar soluções, né? E aí, fazendo aquela ligação que eu te falei, que é a relação entre colaborador e empresário, como a gente apresenta uma solução numa convenção coletiva que não vai prejudicar o empresário, não vai prejudicar o colaborador, na verdade a gente tenta trazer soluções que vão agregar. Então não adianta também a gente colocar lá numa convenção que tem força de lei algo que seja impossível de praticar, que vai prejudicar o empresário, ou que ele não vai conseguir cumprir com o que foi combinado, ou vai gerar desemprego, ou vai gerar atraso de salário. Então a gente sempre fez esse estudo conjunto para sempre ter um equilíbrio nessas convenções, nessa relação, para que a cidade e aí a região inteira, que o Secor também representa essas 7 cidades, só que eu acho que o Secor tem uma representação um pouquinho maior de cidades, mas
que atue e traga valorização para a nossa região. Uhum. Tá, então, às vezes a gente ouve que sindicatos patronais e sindicatos de categoria de trabalhadores acabam conflitando, mas aqui no caso da região tem sido uma relação harmoniosa, onde é o ganha-ganha. Ganha o empresário, mas também ganha o trabalhador. É isso? Na verdade, eu acho que assim, o mundo sindical ele mudou. Na verdade, existia um sindicalismo antes da reforma trabalhista, apesar de que o Sincomércio e o Secor, eles já vinham fazendo um trabalho diferenciado, já atuando realmente na representação séria dos seus setores. E com a reforma trabalhista, acentuou isso. A gente entende que não tem que ser uma briga, não tem que ser uma disputa. Tem que ser, na verdade, uma relação de entendimento onde o empresário não tenha um poder absoluto sobre o colaborador, né, o colaborador tire um proveito muito grande do empresário. A gente sempre encontra a solução para o ecossistema do comércio funcionar de uma forma... Com um equilíbrio, com uma forma, que é aquilo que eu estou dizendo, que não gere desemprego, que na verdade, traga mais empresas para a cidade, que abra as portas do município para gerar emprego. Então, assim, sempre foi feito um trabalho colaborativo com a gestão pública. Uhum. Então, que é um outro detalhe da região. A gestão pública da região, nos últimos anos, ela tem atuado de uma forma muito boa, no sentido assim, ela aproveitou a oportunidade da região numa expansão que tem uma localização geográfica ótima, fizeram uma gestão voltada a abrir as portas dos municípios com desburocratização, com facilidade de abertura de empresa. E quando você tem uma política de relação, contrato de trabalho também nessa região, facilita a chegada de novas empresas. Além do que as empresas que estão aqui têm uma facilidade maior de permanecer e com um caixa saudável. Perfeito. A gente vai falar sobre essa questão do poder público, nós vamos voltar um pouquinho mais, até para você poder falar, mas você também é secretário adjunto da CETID, né? Vamos falar um pouquinho também do que está acontecendo lá, mas eu queria saber um pouco sobre o desenvolvimento econômico da região, principalmente do comércio. Comércio continua pujante aqui na região, né? Principalmente em Osasco, temos aí o Calçadão, que é um local onde circula milhares de pessoas aí durante os períodos né? O Calçadão é o segundo maior polo do Brasil, né? Exatamente, depois da 25 de março. Só que né? a 25 de março é atacado, né? O nosso calçadão é varejo. É varejo, né? Exato. Mas eu queria saber como anda o comércio? Saudável? Sustentável? Na verdade, o comércio... Ou abre ou fecha muito? Então, na verdade, o que acontece? O comércio, ele está muito com o atual momento do Brasil. Momento econômico. Então, assim, o que afeta o comércio de fato? O índice do consumidor. Do poder aquisitivo. Do poder aquisitivo. Do desemprego. Né? Quando a gente está na faculdade, estuda, né? A confiança do consumidor. Uhum. Se ele está com medo, ele não gasta. Ele não coloca o dinheiro para circular. E a ponta de tudo isso é o comércio. Então, o comércio ele varia do momento econômico do Brasil. Isso é fato. Hoje, começamos a estabilizar. Mas, assim, a gente vem numa decadência de uns 4 anos para cá, 5 anos, que o comércio ele vem tendo dificuldades. Só que o comércio também tem os seus pontos altos de venda, que quem sabe trabalhar, quem tem estratégia de planejamento, mantém. Que é Dia das Mães, é Natal, as datas sazonais. As datas sazonais o comércio arrebenta. E ali o empreendedor tem que saber aproveitar. Né? Não pode viver sempre disso, mas em momentos de dificuldade é essas datas que salvam. Na região, o comércio tem se mantido. Tivemos algumas, como sempre, assim, mas os números não são sempre os mesmos, assim, né? Número de abertura e fechamento. Não tem nenhum... No gráfico não tem uma diferença tão atuante. Tá estável. Tá estável. O que eu acho que, assim, o comércio ele sempre vai existir. O varejo, ele sempre vai existir. A região,
ela tá maravilhosa no seguinte sentido, que é complementando o que eu estava dizendo. O que, que eu acho que aconteceu? Foi uma série de fatores. Eu acho que a cidade de São Paulo, nos últimos anos, ela saturou em trânsito, em valores de mercado, e começou a expandir para a Grande São Paulo. Quando ela começa a expandir para a Grande São Paulo, tem um destaque um pouquinho maior hoje, na nossa região oeste, pela ligação que tem com o interior, pelas rodovias que cortam, o Rodoanel que foi finalizado acho que em 2002, 2010 um outro trecho. E isso fez o sistema de logística da nossa região se destacar um pouquinho melhor. Né? Não é um fator de decisão, mas juntando com outros fatores, que é o que eu estava dizendo agora há pouco, que foi a política pública da região que também se destacou com os gestores, Barueri é um exemplo, Osasco é um exemplo, né? Carapicuíba se destacou bem, Santana do Parnaíba, apesar de não ser nossa representação, mas está aqui na região, e isso tudo colabora, fez com que criasse um ambiente que dava segurança para chegar a empresas, novas empresas de trabalho. E então, nesse período dos últimos anos, a gente acabou passando, inclusive, o ABC. E aí, que eu estava colocando que, assim, tudo isso é muito importante. E também é importante regras estabelecidas pelos sindicatos na relação do empresário com o colaborador. Não adianta nada você ter tudo isso montado e, de repente, você chega aqui no município, o empresário tem um gasto enorme com despesas que estão previstas em convenção coletiva. Se ele não, que é o que eu estava dizendo, que a gente faz um estudo para fazer aquilo ali. Não adianta a gente colocar coisas ali... Tornar viável, tornar viável, que ele não vai ter condições de pagar. Que ele vai preferir ir lá para... E isso também é uma relação com o poder público, que vai dos Tem que impostos, ser da relação... dos incentivos, da burocracia para abrir empresa, que nós também vamos falar já sobre isso. Mas me diz uma coisa, e mão de obra? Tá difícil contratar ou como é que tá? Mão de obra tá difícil. Tá difícil o pleno emprego ou porque falta gente qualificada? Então, aí eu acho que tem alguns motivos, mas vamos pelo mais simples. Mão de obra qualificada. Hoje em dia é muito difícil. A gente percebeu, né, a gente fez uma pesquisa, que a juventude não quer mais trabalhar no comércio. Então, quer trabalhar com tecnologia, né? Tem que trabalhar com tecnologia. O nosso setor, ele está com uma faixa etária de idade de pessoas mais velhas. E quando você abre vaga, não aparece candidatos jovens. Então, a nossa preocupação é como que vai ser para o futuro. Para o futuro. Mas hoje, realmente, os jovens, eles não querem esse tipo de trabalho. Não querem atuar vendendo, não quer... Essa geração Y, geração Z, a Y, né, começou essa onda, mas a geração Z é isso, que é o mundo da tecnologia. É o mundo da tecnologia. Que é o mundo das redes sociais, o mundo da tecnologia, quer poder migrar, né, de trabalho com facilidade, não ter a burocracia que é entrar, ter uma carteira de trabalho, depois pedir demissão, questão de horário, de ter um horário ali regrado entra e sai e tudo mais. Então isso também gera um pouco mais de dificuldade. Imagino que o comércio está sofrendo com isso. O comércio está sofrendo com isso, e além da qualificação. E aí, de novo, entra entidades, né? Entra poder público. Hoje, por exemplo, na CETID, na Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a gente tem um olhar muito atuante, né, com as universidades. As entidades firmaram parcerias com o poder público, né, a gente conseguiu construir isso aqui na região. Para quê? Para ir atrás de universidade, para oferecer cursos específicos da área, para tentar formar vendedor, para tentar formar gerente, para ver aonde a entidade consegue atuar de fato. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, que agora sobre concorrência, porque ali o Sincomércio dialoga muito com o pequeno e médio empreendedor. Mas vou falar aqui da região, mas mais especificamente Osasco, já que é a cidade polo, nós temos visto aí que grandes empresas do ramo do varejo e do atacado têm se instalado na cidade, né? Grandes hipermercados, né? Recentemente foi inaugurado um atacadão ali na zona sul de Osasco, foi inaugurado também agora um açaí, e são empresas grandes, né? E a gente tem que ver que eles estão adentrando as periferias.
há um medo dos comerciantes com essa força que vem esses grandes empreendimentos para a cidade? Então, na verdade, esses empreendimentos, pro comércio é bom, Uhum. né? Porque você gera economia local. Uhum. Uma tendência é que acabe os mercados realmente e vai começar a crescer muito o número de atacarejo, né? Atacarejo, sim. Que é a venda no varejo. Mas e aquele mercadinho de bairro, por exemplo? Aquele lá é um diferencial, porque o mercadinho de bairro ele nunca foi concorrente, né? O mercadinho de bairro ele é para atender uma demanda ali. Nunca acho que ninguém foi no mercado de bairro fazer a compra do mês. O mercado de bairro ele existe, ele já sabe dessa tendência dele, que é atender uma compra momentânea, que o cara faltou em casa, ele não vai esperar a compra do mês, ele vai lá e resolve. É muito difícil o mercado de bairro concorrer, até por valor, né? Por estoque que ele tenha. Então, assim, não vejo um processo que carnaval. naturalmente vai acabar diminuindo, até porque assim, não é só concorrência do atacarejo, que hoje em dia tem facilidade de você comprar online, você pede, antes você ia no mercado buscar, hoje você faltou um leite na sua casa, você pede. Então é por isso que pode ser que prejudique, não por a tecnologia. Não existe um processo de canibalização, assim, né? Não. De um engolindo o outro. Não. Porque isso ficou muito... Com as farmácias, isso aconteceu muitas farmácia redes de farmácia. Essas farmácias de bairro, elas foram engolidas por essas redes, né? A farmácia de bairro, mas isso foi do setor, foi específico do setor. A indústria farmacêutica, ela é diferente e é difícil, né? Passa o rolo compressor. Agora, tudo muda e tudo se modifica. Então, assim, o comércio também, o comércio de rua. Se ele não entrar na tecnologia, se ele não se atualizar, se ele não... Vai ser muito difícil, né? Ele permanecer vendendo com quem passa na rua. Tem um estudo que mostra que daqui 5, 10 anos, os shoppings vão começar a fechar. Nos Estados Unidos houve um movimento como esse dos shoppings no período, acho que dos anos 80, explodirem, mas aí chegou nos anos, final dos anos 90, anos 2000, os shoppings... Você vai em Detroit, tem uma foto maravilhosa de um shopping extremamente luxuoso que virou um fantasma. E aí não é todo um mecanismo que leva a isso. É a nova geração que vem, a geração Y, que ela não faz essa compra de rua, ela faz a compra online. E ela tem um gosto voltado a determinada marca e o comércio de rua ele vai morrendo. Vai ser natural, isso não é amanhã. Mas a gente tem que entender que o mundo muda. Não é o Brasil, não é Osasco, não é Carapicuíba, não é Barueri. Na China já é assim, Estados Unidos está caminhando e logo o Brasil vai entrar na mesma. E o Sim Comércio, junto com a associação, tem tentado alertar e criar mecanismos para que ajudar a permaneça, desenvolver. Então, assim, hoje... A empresa que não tem uma venda online, que não tem um controle de estoque online, ela vai ficar para trás. Infelizmente, não vendeu na rede, um abraço. É porque assim, imagina que a tecnologia ela veio, o cara tinha um poder de vendas ali, por mais que Antônio Agu é um polo que passa milhares de pessoas, quando você inclui aquela loja online, você pega aquele milhares de pessoas e passa para o mundo. Vira um plus. Vira um plus. E às vezes se torna até o principal. É o principal. A principal forma de negócio. Se você for analisar, as grandes maioria passaram a ser isso, né? Magazine Luiza, Americanas, o principal deles é o online. E só para a gente encerrar nosso papo sobre o Sim Comércio, eu queria que você falasse também da FEComércio, que você é diretor lá. Como é que se deu essa sua transição? Que você representa aqui, né, os comerciantes aqui de Osasco, via sindicato, mas também está na Federação dos Comerciantes. A federação, que ela faz? Ela organiza os sindicatos do Estado. Então, assim, para não ter uma discrepância, não que ela vai influenciar, mas assim, ela orienta, apresenta estudos, ela tem... Você passa da gestão local para âmbito estadual. Então, assim, você consegue influenciar em políticas públicas no Estado, ela apresenta estudos do Estado inteiro. Então, você ganha uma gama de conhecimento que você consegue antecipar a região. E você consegue
tratar esse grupo de comércio no estado inteiro de uma maneira muito equilibrada, para não ter também... Não faz sentido você ter uma relação aqui em Osasco e uma totalmente diferente lá em Sorocaba, por exemplo. Tem que ter um padrão, existe um padrão hoje no mercado. Inclusive, vem a importância da FEComércio que ela traz. Por exemplo, a gente fez recentemente em Osasco, e aí com parceria também com a Associação Comercial, um curso de IA para trazer, que chamava Loja do Futuro. Você apresentava, gratuito, a gente apresentava para o empresário todas as IAs, como que ele traz a loja dele para o futuro, o que vai ser o futuro, o que é ele não ter a tecnologia dentro da empresa dele. Então, assim, a FEComércio, ela te abre o leque. Tanto na representação, como no conhecimento, como na força de influenciar politicamente políticas públicas. Além dessa organização, que é o mais importante, que é a estruturação que a gente tem de força na hora de você firmar uma convenção coletiva. Por exemplo, o Secor, ele negocia direto com a federação as bases inorganizadas. E a federação, ela toma como base como está o comércio da região. Então, por coincidência, nessa última convenção, eu acompanhei todo o processo de negociação fora do Sincomércio da FEComércio com o Secor também. E foi muito positivo, foi muito legal. E é importante para toda a região. Muda todo o âmbito. Você tem uma força maior perante o Estado. É perfeito. Acho que quando você se une, né, e quando está organizado, e através de uma federação, o sindicato fica cada vez maior. Agora eu quero passar para o segundo ponto, que toda essa sua experiência na frente do Sincomércio, né, e também na FEComércio, acabou abrindo também outros espaços de diálogo. Sim. E você acabou indo atuar também no poder público. E aí você foi convidado para fazer parte ali do governo da Prefeitura de Osasco, né, no governo do Lapas, primeiramente para cuidar da junta comercial, né, e depois você virou secretário. Conta essa história para nós, porque é isso, né? Uma transformação. Você ali está representando os comerciantes e de repente você agora também está no poder público para levar essa pauta e essa demanda. Então, o Sincomércio ele já vinha, né, junto com o Secor, mostrando um trabalho muito sério na região. Já era muito bem visto aqui no município. E o município, se eu não me engano, eu não sei o número exato, mas deve ser 38 ou 48, enfim, é um número assim, de número de escritórios regionais da Junta Comercial no estado. Esses escritórios, eles servem para diminuir a demanda da sede. Eles fazem a mesma coisa que a sede, porém, a sede fica em São Paulo, porém ele tem que colocar escritórios espalhados pelo interior para atender as demandas de uma forma mais próxima. E aqui na nossa região, o escritório ele fica em Osasco. E o que aconteceu? Ele teve uma série de problemas com a gestão anterior, enfim, eu não sei muito bem o que aconteceu, e o escritório estava fechado. Né? O escritório aqui em Osasco fechado... Quando era isso? Isso foi em 2017, eu acho. 2017. O escritório fechado aqui na cidade, os outros municípios têm interesse também que o escritório vá para lá. Então, assim, Barueri, Carapicuíba... Até então eu não conhecia muito sobre isso. E o prefeito de Osasco não queria perder o escritório. E aí, ele conhecendo o trabalho e a atuação do Sincomércio, nos procurou, porque assim, como que se dá um escritório regional? Tem que ser uma parceria entre a prefeitura, a junta comercial do estado e uma entidade. Obrigatoriamente, para existir esse convênio, tem que ser assim. O prefeito me procurou, o prefeito Jorge Lapas, e explicou, né? Ele falou, Rafa, a gente tem que reativar o escritório da junta comercial aqui em Osasco, vocês têm uma entidade que é do comércio, eu acho que tem tudo a ver, tem que ser vocês. E eu, na época, não conhecia muito sobre junta, né? Estava mais no âmbito ali de atuação, realmente de representação do empresário. Falei, prefeito, se for para te ajudar, a gente tem que entender o que é, mas eu vou te confessar que... Ele falou, não, Rafa, é importante, vai ser bom. Vamos correr atrás disso. E aí começamos a estudar enfim, reativamos o escritório em 2017. Com a reativação do escritório, facilita a vida do empresário
E facilita a chegada de empresas no município e na região, porque abertura, é tudo mais próximo, né? Você não vai a junta mesmo, a sede, é como se fosse um poupa-tempo. Então, assim, é difícil acesso, é difícil você conversar, é difícil explicar. E o escritório da junta, quando inaugurou, né, e a junta também, nessa época, você demorava 15, 20 dias para conseguir fazer uma abertura de empresa. Logo na inauguração, passado acho que um mês, a gente fez uma estrutura interna, né, aí eu fiz a aplicação, o conhecimento que a gente tem de trabalho, aí vem o lado empreendedor, a gente começou a fazer essa abertura em 24 horas. Então, aquilo que tinha que esperar 20 dias... Aí começou também a aparecer muita gente para vir fazer processo aqui e para manter esses 24 horas. Aumentou a escala. Aumentou a escala. Vocês montaram até a prefeitura, não sei se foi nesse ano. Você falou 2016, eu acho que era 2016, né? Acho que foi no final de 16, 17. Porque o Lapas começou a reativar, montar a estrutura em 16, mas acho que inaugurou em 17, ou no finalzinho de 16. E foi criada até uma Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor ela já existia. Que é para alvará de funcionamento, e toda a demanda, que foi também, não lembro se foi o Lapas ou o Emídio, que criou a Casa do Empreendedor para realmente atender, olhando para o futuro, criou um espaço para atender tudo que fosse dificuldade dos empresários do município. E aí, como o Lapas me chamou, existia a Casa do Empreendedor, ele falou, Rafa, só que faz lógica. Está dentro da Casa do Empreendedor. Como é mais um atendimento, um serviço. É importante que fique dentro da Casa do Empreendedor. Eu falei, não tem problema nenhum, vamos fazer a estrutura lá dentro. E aí, entre os 5 comércios, faz toda a estrutura lá dentro, a gente estrutura toda a parte administrativa e começa a funcionar, e começa a dar certo. E aí a gente saiu do escritório que estava fechado, acho que era o único escritório no estado que estava fechado. Hoje é reconhecido como um dos melhores escritórios do estado. A junta tem como escritório modelo. E assim... A gente fica feliz, porque foi um trabalho, foi assim, uma atenção, dedicação, que é o que eu sempre falo. Se tem uma coisa que você precisa para fazer as coisas funcionarem, é dedicação e trabalho. Você está focado naquilo 24 horas, senão não funciona. E me diz uma coisa, na sequência, esse trabalho que você executou, né, que teve esse avanço, né, esse reconhecimento... Aí em 2017 você é convidado para ser secretário de Indústria e Comércio de Osasco. Secretário de Indústria e Comércio, aí já na gestão do Rogério Lins, né? Prefeito de Rogério Lins. Também, ele observando todo o trabalho que acontecia no Sim Comércio, como que já estava junto aqui em Osasco, já estava funcionando muito bem. E aí, ele sabia dessa minha ligação já, né? Eu já tinha construído esse termo, essa parceria com os empresários, com as outras entidades. E o Rogério me convidou para fazer parte da SICA, né, ser o secretário da SICA, que era a Secretaria de Indústria e Comércio, ele achava que fazia todo sentido. E ali a gente começou a entender, né, o que podia ser feito para trazer, como que eu posso dizer, para criar um ambiente que fosse favorável para a chegada de novas empresas. E ali a gente começou um estudo, observar o que a prefeitura podia, onde o poder público podia atuar, o que a gente podia mexer ali numa lei interna da prefeitura. Só que, ao mesmo tempo que eu estava ali, eu fui convidado para fazer parte de uma diretoria executiva na Federação do Comércio. Foi aí que eu entrei na FEComércio. E assumi, né, eu aceitei o cargo, assumi, só que eu comecei a perceber que a demanda estava muito grande na minha vida. Já começou eu não conseguia cavalar tudo, né? Aí a vida pessoal, aí é o sindicato, e demanda muito. Demanda muita coisa. E aí eu conversei com o Rogério, né, com o prefeito. Falei, Rogério, sempre foi o sonho da minha vida atuar no sindicato. Eu abri uma porta que talvez ela não se abra de novo. E, infelizmente, é a minha paixão. E eu quero continuar lá. E eu não consigo dar conta dos dois. Ele super entendeu. Ele falou, não, Rafa, tranquilo. Vamos só fazer uma transição tranquila. E aí a gente fez tudo de forma amigável. E, na sequência, passou por mais uns 2 ou 3 secretários, até chegar no atual prefeito, que na época passou como secretário lá na SICA, que é o Gerson Pessoa, né? E ele que teve essa sacada de unir a Secretaria de Tecnologia e Inovação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
vendo que a cidade também já estava caminhando para esse o rumo da tecnologia. Porque a gente percebe hoje, né? Daqui a pouco você fala que você, com o Gerson Pessoa, você volta para a prefeitura e volta como secretário adjunto. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a cidade, nesse tempo, passou, né, ali, no torno de 10, 15 anos, passou por um processo de transformação. Vamos dizer mais tempo, porque também tem um processo de desindustrialização. A cidade de Osasco e a região era conhecida como um polo industrial, né? Aqui principais metalúrgicas, né, se encontravam tinha aqui até a Ford, né, fazia até carro aqui. E aí fazia vagões de trem na Cobrasma, enfim, tinha uma série de empresas grandes relacionadas a essa questão de indústria. Aí a cidade foi enfim, as indústrias foram saindo e aí virou uma cidade de comércio. O comércio começou a ganhar força, aí veio os serviços, que deu uma fortalecida, e agora a cidade virou um polo tecnológico, né? E você me falou também de logística. Então, né, não é só Osasco, mas a região virou um polo aí importante de diversidade econômica. Então, eu conversando com o prefeito, com os dois prefeitos, com o Gerson e com o Rogério, o porquê que foi feita toda essa transformação e o Gerson liderou essa mudança na secretaria, eles contrataram um estudo futuro de qual seria a vocação da cidade para daqui 10 anos. Uhum. E esse estudo apresentou justamente isso para eles, que a cidade ia virar um polo tecnológico. E eles acreditaram no estudo e começaram a criar um ambiente onde seria possível facilitar a chegada dessas empresas. Então, teve também, né, uma colaboração muito grande na época do secretário de Finanças, o Pedro Sotero. E eles começaram a negociar, e foi na época que trouxeram o iFood, o Mercado Livre, a Uber estava vindo, mas por um problema com a cidade de São Paulo, envolvendo a cidade de São Paulo, acabou fechando as portas para eles, mas eles já estavam aqui, inclusive, mas não puderam ficar. A 99 veio. E aí, quando começa a chegar todas as empresas de tecnologia, ela traz geração de emprego, ela traz renda para o município, ela faz a economia girar. E aí vem um ponto legal, que é aquilo que eu estava dizendo. Quando tem dinheiro no mercado, quando o município está bem, o comércio vai bem. Vai funcionando. Vai funcionar, porque daí o dinheiro chega na mão do trabalhador. E aí o trabalhador, ele não, é muito difícil ele guardar dinheiro. O trabalhador, ele gosta de gastar, ele gosta de comprar, ele gosta de ir no mercado, ele gosta de ir no restaurante. Ele gosta de ir no restaurante. E a economia no município começou a funcionar. Osasco se destacou dali para frente, na verdade, né? Foi o município que deu um boom. Deu boom. Aí nesse trajeto, nessa transformação que o poder público, né, o Rogério, mas o Gerson, aí convidaram você para voltar para a prefeitura. E aí, né, em 2017, em 2021, acho, 2022, bom, enfim. Não sei que momento que foi, mas eles estavam com a secretaria vaga. E aí, imagina, tem para mim um motivo de orgulho falar dele, do Luciano Camandoni, né? A gente tinha uma amizade, tinha essa relação ali já com o sindicato, ele vem da área de construção, né? Ele é um empresário do ramo de alumínio, ele constrói esquadrias. E acho que era o Rogério na época ainda. Ele convidou o Luciano para ser secretário e, consequentemente, falou: Rafa, você já tem uma experiência, né, de poder público, o Luciano está começando agora, ele é super experiente, o cara super competente, mas no poder público ele nunca atuou. Você não quer vir dar uma força? E eu topei o desafio, porque assim, a demanda do secretário adjunto não é uma demanda de secretário, eu consigo conciliar tudo. E eu e o Luciano ali, o Luciano foi um cara que, para mim, foi um exemplo muito grande do empresário que ele é. Ele pegou a CETID, aplicou toda uma forma administrativa, organizacional de processos lá dentro, uma atuação assim, com equipe, com divisão de equipe, com projeção de números, com números que já tinham sido realizados.
E a gente foi estruturando, virou um ambiente realmente empresarial. As pessoas iam visitar a CETID e falavam, nossa, mas isso aqui não parece uma prefeitura, parece uma empresa. E isso, quando a gente recebia empresários lá, ficavam assim, nossa, Osasco está diferente mesmo. E ali a gente criou um programa que chama Os Valley, que tudo se transformou na cidade com esse Os Valley. Fizemos 2 eventos gigantes, convidamos todas as unicórnios que tem no município e começamos a desenvolver uma proximidade. A gente queria que o empresário passasse a enxergar a prefeitura como uma parceira, e não como qualquer outra coisa. Ah, a prefeitura vai chegar aqui, ela vai me cobrar, ela vai me dar multa. Não, esquece isso. A gente mudou toda essa visão, essa mentalidade que a prefeitura ela é parceira. Ela está ali para solucionar o problema do empresário. Sempre recebemos para achar solução. Nunca mais a gente teve nenhum tipo de atuação de tem que ver quem está devendo, quem não está. Não. A visão foi totalmente contrária. A visão foi de um mundo empresarial mesmo. A gente está lá para abrir portas. A prefeitura como fomentadora. Fomentadora. E aí foi legal porque assim, o Luciano ele assumiu a Secretaria de Governo, né? Ele foi ficar mais próximo ao Gerson, quando o Gerson assumiu. E a Thalita, ela trabalhava já, né? A Thalita... CEPLAG. Na CEPLAG, só que assim, a Thalita, ela é uma... Como posso dizer? Uma especialista. Uma técnica. Uma técnica em criar projetos. Ela é uma técnica... E aí, da CEPLAG, ela foi para ser secretária executiva na CETID de Tecnologia. E ela virou, assim... uma pessoa que dá orgulho de você ver ela tratar e querer trazer tecnologias para o poder público, atualizar o poder público no mundo digital. E aí somou o trabalho que eu iniciei lá com o Luciano, com a chegada da Thalita, né, nessa parte de estruturação, criar projetos, trazer soluções tecnológicas para dentro da prefeitura, olhar para o desenvolvimento econômico, ver o que a gente pode trazer de tecnologia para cá. A gente foi atrás de universidades, a gente foi atrás de... Enfim. É uma coisa que eu tenho muita paixão em fazer, que é ajudar o município a desenvolver, porque com isso a gente consegue ajudar pessoas. Então a gente começou a ter olhar para todos os cantos da cidade. Periferia, como que a gente pode desenvolver e trazer... como a gente pode fazer uma mão de obra qualificada, como a gente pode pegar essas pessoas aqui e qualificar, porque empresas a gente já está trazendo, e elas precisam de emprego. Se a gente qualificar essas pessoas daqui, automaticamente o município consegue manter os empregos aqui dentro, além de você conseguir fazer o município prosperar, né, no sentido de as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, e as empresas terem uma facilidade de ter o colaborador próximo à sua empresa, ao seu local. Então, assim, foi feito um trabalho muito legal. Do dia que eu cheguei com o Luciano até hoje, né, que a gente está lá com a Thalita, tem tudo se encontrado e, assim, fomentado exatamente na intenção de criar um ambiente que seja favorável a qualquer tipo de empresa que chegue no município. O desenvolvimento do pequeno e médio. Do pequeno e médio, de empresas de tecnologia, dos grandes, de empresas de logística, de serviços. Então... tentamos fazer parceria da prefeitura com coworkings, para poder absorver empresas que são voltadas só à tecnologia, para ela ter um ambiente ali, uma facilidade de chegar no município. Então, assim, está sendo muito legal também. Tem um segundo gosto meu. Ah, que maravilha, porque juntou, né, você com essa sua experiência no comércio, lidando com os empresários, com a experiência também da burocracia, de projeto, de ideias, né? Da Thalita, né? Thalita, né? E então, deu certo, né? Foi uma liga. Casou, porque assim, a experiência que a gente tem do mercado, a gente sabe, por exemplo, o que o poder público pode ajudar para que venha empresas, para que facilite quem já está aqui, como desenvolver o comércio local. É você ajudar a facilitar a vida de quem quer empreender. Como que você facilita a vida de quem quer empreender? Você desburocratiza, você traz
incentivos no sentido do seguinte, você cria movimentos no município que tragam o consumidor. Então você cria feiras gastronômicas num polo comercial, você cria feiras de empreendedorismo, né? No interior tem muito Feira isso. de tecnologia. Feira de tecnologia. Então você começa a trazer o público para próximo desse comerciante, para que ele utilize, né? Ele faça ali o seu consumo e o dinheiro gire dentro do mercado, entendeu? E nesse sentido, qual que é como é que vocês vislumbram Osasco, mais Osasco, vou falar mais do poder público, daqui a 10 anos? O que vocês imaginam de Osasco? Será uma cidade que a gente vai poder dizer, Osasco não é mais uma cidade do comércio, agora é um polo tecnológico? É que assim, eu acho que o comércio ele sempre vai precisar existir. Né? O comércio, ele é a paixão é engraçado que surge muitos talentos, muitos acabam infelizmente tropeçando, mas todo mundo tem vontade de empreender. Então assim, geralmente quando o cara pega a rescisão dele, ele vai lá, investe, ele abre uma porta, que é um outro ponto que a gente tem que falar depois, mas se tiver tempo. Mas o comércio ele vai estar sempre atuante. E no município, eu acredito que ele vai continuar forte pelo seguinte, é aquilo que eu estava dizendo. O município abriu a porta para empresas de tecnologia. O município abriu a porta para empresa de logística. Isso gera muita receita, gera muito emprego, renda. E as pessoas têm que ter um local para utilizar esse dinheiro. As pessoas não vivem só de trabalho. E aí o comércio está ali na ponta para atender essa demanda. Como eu tinha falado... Então, o comércio vai continuar pujante. Vai continuar pujante. Como eu tinha falado, é tendência que daqui a alguns anos não exista mais? Mas o Brasil ainda tem um período, tem um combustível bom para gastar. Eu acho que não vai ser tão próximo. E, é claro, a prefeitura deve estar investindo para atrair ainda mais empresas de tecnologias. E também fomentar tecnologias locais, né? Sim. Que até você, né? Você também vem desse ramo de tecnologia. Então, a prefeitura, né, tudo que foi criado, né, desde que eu cheguei com o Luciano, até hoje com a Thalita, o nosso maior trabalho ali foi reter as empresas que já estão no município, mostrar que o município é um município que passa credibilidade e confiança para que a empresa esteja aqui e criar essa facilidade, esse ecossistema que na verdade gira já em Osasco, que a cidade está aberta e tem facilidade para que a empresa venha para cá. A empresa de tecnologia, ela é aquelas empresas que, sim, se não tiver bom aqui, ela é plug and play, ela despluga daqui e pluga em Barueri. Sim. Então você tem que estar sempre voltado a atender a necessidade que está ali em volta dela. Osasco, e aí foi feito esse trabalho, onde se destacou muito com a chegada das empresas, o que chamava atenção? Osasco criou um sistema de emissão de nota fiscal que não tinha em nenhum outro município. Osasco conseguia emitir numa velocidade gigante o volume que as empresas tinham de necessidade, só que acontece muito de cancelamento de nota. E os outros municípios não conseguiam cancelar a nota e devolver o imposto. E Osasco conseguiu criar isso, um mecanismo que cancelava e automaticamente já devolvia o imposto que foi gerado pela nota. E aí isso aí foi uma coisa que deu um diferencial. Que veio trazer, inclusive, o Mercado Livre, né? Que já tem que gerar nota, e também cancelar em tempo real e não tem como esperar. Então isso também... Até o Mercado Livre estava em Barueri, né? E é uma coisa engraçada, porque também tem uma concorrência entre os municípios, né? Tem porque gera receita. Gera receita. E aí Osasco, né, mudou uma ordem, né? Barueri atraía muita empresa e de repente Osasco começou a atrair essas empresas. Osasco abriu o campo, eu tô aqui. Tô aqui. Aí as empresas começaram a migrar para cá. Rafael, antes da gente terminar, a gente está chegando a quase 1 hora de programa, sinal que passa rápido e porque tem bastante assunto. Você estava falando sobre a questão das pessoas que às vezes saem do emprego, querem investir em alguma coisa, pegam um pouco do seu dinheiro para abrir ali uma lojinha, um comércio e tal. Como é que você enxerga isso e como que o poder público tem ajudado essas pessoas? Então, na verdade, a gente tem uma... Não que a gente não queira que as pessoas façam isso, na verdade, né? Mas se ela for fazer, empreender não é fácil.
não é brincadeira. E as pessoas acham que assim, eu vou abrir minha porta e vou começar a ganhar dinheiro, né? Só que assim, a prefeitura está lá, o poder público está lá para incentivar, para fazer uma desburocratização numa hora de uma abertura, um alvará. Só que a pessoa que vai fazer isso, na maioria das vezes, ela tropeça no caminho. Porque ela, empreender, você não nasce sabendo. Você é como qualquer outra coisa, você aprende, você lida com situações, você não é... Então assim, o conselho que eu dou, estuda, vê se você tem um produto que atrai. Planeje onde você vai, faça um plano de negócio. Onde você vai colocar esse produto, porque você tem que entender se o público daquele local vai querer o seu produto. Não é assim, concorrência, analisar a concorrência. Às vezes você quer abrir um salão de beleza numa rua que já tem 4 ou 5. Isso, é porque assim, a pessoa que geralmente vem e acha que levantar a porta, ela não faz nada disso, ela só tinha um sonho, eu sempre quis ter uma casa de ração. Ela sai do emprego, ela vai lá e abre uma casa de ração, só que ela do lado ela não conhece nem os fornecedores. Nem sabe se aquele bairro tem cachorro. É verdade. Entendeu? Então assim, antes de fazer qualquer passo, primeiro, estudo, planeja, tenha tempo para dedicação, trabalhar. Você tem que ter um caixa para você alimentar isso aí pelo menos durante um ano. Não abra dependendo de vender, que não é assim que acontece, são raras exceções. Eu sou uma exceção. Eu abri sem nada a empresa, mas só eu sei o quanto eu sofri para poder chegar Mas até é muito aqui. trabalho. Pô, pra caramba. Então, muitos assim, problemas. Hoje tem mentorias, procura as entidades. Antes de você abrir, tem um monte de gente que pode te indicar o melhor caminho. Tem, né? tem o poder público, tem a CETID. Tem o Sim Comércio, tem a Associação Comercial. Tem o Sebrae. Tem o Sebrae. O Sebrae tem um braço gigante nisso. Então, assim, não se aventura. Até porque quando você se aventura, mesmo que dê certo, você gastou, além de energia e tempo, você gastou muito recurso, mais do que necessário. Quando você faz uma coisa planejada, você gasta... Você pode até perder um pouquinho, mas é o mínimo. E a chance de dar certo é maior. É maior. Rafael, olha, quero agradecer a sua presença aqui no Secor Debate. Seja sempre bem-vindo. Essa parceria em que o Sim Comércio e o Secor têm é uma boa parceria e ela vai ser duradoura como tem sido, né? A direção do sindicato tem essa relação, boa relação com os diretores do Sim Comércio. Então, novamente aqui agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E o Secor sempre está de portas abertas aí para você. Imagina, eu que agradeço, né? Primeiro, agradeço ao Secor por abrir essa porta, essa oportunidade da gente debater um pouquinho, conversar um pouquinho. Né? Agradecer o presidente Luciano, agradecer o Neto, que é um parceiro, professor. Né? Ali eu aprendi muito. Agradecer o Edson Bertoldo, um cara muito inteligente, muito mediador. Agradecer a você, Wendel, porque foi uma conversa gostosa. Eu me senti em casa. Na verdade, maravilha. Até esqueci em alguns momentos aqui que a gente estava fazendo um programa, eu estava batendo papo com você. E fica o meu abraço para todos os empresários. O Sim Comércio está de portas abertas para todo empresário que precisar de um auxílio, de um apoio, de uma demanda que a gente pode levar para o poder público, que a gente pode fazer uma parceria com outras entidades. CETID, quem precisar da prefeitura, a prefeitura também está de portas abertas. O que vocês precisarem, eu estou sempre caminhando. Eu estou lá no Sim Comércio, estou lá na CETID, mas não me acionando pela rede social. Pode ter certeza que eu vou responder, eu vou marcar um dia, a gente vai bater um papo e ver no que eu posso ajudar. Sempre estou aí com as mãos para somar. É isso, cara. Ó, prazeraço te conhecer. Prazer é meu. É isso, ó, galera. Ó, ele falou das redes sociais aí, apareceu as redes sociais aí do Rafael. É rafael.vpaz, né? E também do Sim Comércio, para que vocês possam acompanhar e seguir aí. E mandar lá um direct para ele se tiver alguma dúvida. Qualquer dúvida aqui que a gente puder somar, a gente está aqui sempre para servir. Que ele vai responder. É isso, e também apareceu, né? Deixa eu arrumar aqui o travesseiro para que não saia aqui na tela o travesseiro caindo. Mas as redes do Secor também estão aparecendo aí na tela. E, pô, foi um prazeraço, né, aqui esse bate-papo, mas também ter você aqui conosco acompanhando esse programa da TV Secor, né, que é o TV Secor Debate, mas que o canal da Secor, que a gente está reestruturando, está começando novamente,
Porque se comunicar é importante, principalmente nesse momento, né, de hipercomunicação com a tecnologia da informação, que são as redes sociais, os canais de YouTube. Então é importante a gente estar sempre conversando. E o Secor, né, tem esse viés, né, tem essa característica, essa cultura de poder criar vários mecanismos de comunicação para poder dialogar melhor com o trabalhador do comércio, mas também com o comerciante e com toda a sociedade de modo geral. Então foi um prazer enorme ter você aqui nesse programa e até a próxima.